Deus, ele toma minha mãe na sala, a gente orando. E o Senhor, ele falou comigo. Naquele momento que eu tive encontro com Deus, ele me curou. Oi, gente, meu nome é Caroline. Seja bem-vindo ao meu canal. Vocês podem me chamar de Carol, que é mais simples. Talvez vocês, no decorrer do vídeo, vão ficar escutando o barulho de janela. Mas é porque tá próximo aqui da minha janela e faz um pouquinho esse barulho. Mas enfim, eu vim contar aqui meu testemunho de como Jesus me curou. Então vamos lá pro vídeo, sem mais enrolação. Primeiramente, gente, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz no ano de 2024, ano passado. Eu fiz no mês de outubro. Então eu vou contar aqui pra vocês alguns pontos que eu falei pra Deus, né? Eu falei assim, Senhor, esses pontos que eu quero que se concretize na minha vida através dessa aliança. Esqueci também uma parte do vídeo, que neste dia que fiz a aliança com o Senhor, eu tinha feito um jejum e também comprei um anel como símbolo de aliança com Deus, né? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês alguns pontos. Não vou colocar tudo porque tem coisas que é bem pessoais. Então eu falei para o Senhor que eu esteja ainda mais conectada contigo, que eu esteja constante na tua presença, que eu tenha mais compromisso com a tua verdade, que eu possa viver pela fé, estar totalmente confiante em ti e que a tua presença não se afaste de mim. Eu só não imaginei o tanto que eu ia passar, né? Porque às vezes a gente, pede tanto algo ao Senhor, assim, alguma coisa. E principalmente, viver pela fé, gente. A gente pensa, agora o Senhor, ele vai fortalecer minha fé e tal. E realmente, Deus, ele fortalece a nossa fé, né? Mas primeiro ele coloca algumas situações pra você passar. É por isso que é muito importante a gente ter sabedoria no que a gente vai pedir para o Senhor. Porque a gente imagina as coisas bem, simplesmente vai acontecer e pronto. Sendo que Deus, ele trabalha muito através das situações que ele coloca nas nossas vidas. E não foi e não tá sendo diferente comigo, né? Menos de um mês foi onde tudo aconteceu. Eu tava voltando do meu curso, que é um pouco distante. E nesse dia, gente, o metrô tinha quebrado. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Nem imaginei o tanto que ia passar depois desse dia. Eu, voltando pra casa, ia pegar o metrô, fiquei sabendo que tinha quebrado. Tive que pegar um ônibus pra ir pra outra estação, de outra estação, e pegar o metrô pra ir pra Integração, pra pegar o ônibus pra voltar pra casa. Chegando em casa, eu ainda ia pra igreja, fui pra igreja, me arrumei pra ir pra igreja. Beleza, tudo bem até aí, né? Quando eu voltei, foi onde tudo começou na minha vida. E eu achei, assim, importante falar dessa aliança com Deus, porque eu acredito que foi através disso que o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida, né? E viver pela fé, gente, viver pela fé. A gente pensa que é simplesmente algo fácil, mas Deus, ele coloca situações pra gente literalmente viver pela fé, pra provar a nossa fé. E foi isso que eu pedi pro Senhor. E muitas vezes a gente fica, meu Deus, que eu tô passando isso? Você que pediu. Você que pediu, né? E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida. E voltando pra casa, depois da igreja, eu senti assim, essa vista minha aqui do olho esquerdo escureceu. Eu comecei a sentir um formigamento que subia pro meu braço esquerdo. Formigamento e uma contração, assim, sabe? E depois que passou esses minutos acontecendo isso, na verdade, eu comecei a sentir uma pontada na minha cabeça. Quando isso tudo aconteceu, eu fui dormir. Gente. E quando eu dormi, os meus braços acordaram dormente e meus pés também com bastante fraqueza, assim, nas pernas. Bastante fraco. Foi tanta coisa, gente, tô tentando me lembrar das coisas. Então, depois desse dia, gente, aí foi onde tudo começou. Minha cabeça começou a doer. A gente tenta, gente, mas o vício não deixa, não. Minha cabeça começou a doer. Comecei a sentir muita fraqueza. Tremores. Comecei a sentir... Meu coração, ele batia muito forte. Tontura. Senhor, me ajude.
eu comecei a sentir muita tontura, comecei a sentir... a minha vista, ela não estava normal, vertigem, muita fraqueza, gente, muita fraqueza. Foram dias e dias, dias e dias. Eu passei basicamente um mês sem dormir. Literalmente, direto, gente, um mês sem dormir, literalmente. A gente tá tendo muito corte, porque tá tendo muita interrupção aqui de um galo abençoado. Mas, eu tentava dormir. Quando eu tentava dormir, gente, eu não conseguia, porque quando... eu geralmente durmo de lado. Mas se eu dormisse desse lado aqui, essa parte da cabeça doía. E se eu dormisse esse lado da cabeça doía. Então eu sempre tinha que manter a minha posição reta, assim, pra cima. E quando eu conseguia dormir, né, gente? Porque sempre quando eu deitava minha cabeça pra tentar dormir, meu coração ele acelerava. Meu coração ele acelerava muito, 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 muito. Eu não conseguia literalmente dormir. E mesmo eu com a cabeça deitada, tentando dormir, eu sentia tontura, gente. Tontura, tipo. Geralmente tontura você sente quando tá em pé, né? Sei lá, às vezes sentado. Mas eu mesmo dormindo assim, eu tentando dormir, meu coração ele começava a acelerar muito, parecia que ia sair de dentro de mim. E tontura também. Eu não conseguia, nos primeiros dias eu não conseguia ler, não conseguia escrever, não conseguia forçar muito a minha vista, a minha mente, porque se eu forçasse, tava mais tontura, a minha vista ficava mais embaçada, mais vertigem e fraqueza. Gente, eu não podia entrar dentro do supermercado porque me dava tontura, me dava sensação de desmaio. E era assim, gente, todos os dias, todos os dias. E era muito cansativo, muito cansativo. Até que eu comecei a perguntar pra Deus o porquê ele tava permitindo tudo isso. E eu fiquei assim, meu Deus, todas as orações, todas as noites eu perguntava pra Deus por que isso tudo tá acontecendo na minha vida. E o porquê dessa situação, né? E eu queria entender pra saber o que Deus ele queria de mim. Tem pessoas que dizem assim, não é pra questionar Deus e tal. Eu sou uma pessoa que eu pergunto muito. E eu pergunto muitas coisas pra Deus. Embora tem perguntas que ele não vai responder e não responde. Mas mesmo assim, eu gosto de perguntar, Jesus conhece como eu sou, enfim. E eu orando, Senhor, porque tudo isso tá acontecendo. Eu cheguei a ser socorrida umas 4 a 5 vezes. E todos os médicos diziam que era ansiedade e tal. E eu só me acalmava quando manhã eu louvava o hino da harpa cristã, gente. Tipo, é um negócio muito maravilhoso. Eu amo o hino da harpa cristã. É um hino que toca na minha alma, no meu coração, né? E foi isso. Até um dia que eu tive um encontro com o Senhor. Eu e minha mãe começou um propósito de... Desculpa, gente, por essa interrupção. Eu e minha mãe começou um propósito de louvor. A gente sempre estava louvando, orando, fazendo realmente um propósito com Deus de oração e de louvor. E eu sei que, como de costume, eu e minha mãe, numa certa manhã, começou a fazer o devocional, como a gente sempre estava fazendo. E ali o Senhor ele teve um encontro comigo. Deus ele toma minha mãe na sala, a gente orando. E o Senhor ele falou comigo. Naquele momento que eu tive um encontro com Deus, ele me curou. Eu não sei dizer ao certo o que eu estava passando. Não sei se realmente era uma crise muito forte de ansiedade ou algo a mais. Só sei que naquele momento Deus ele me curou, gente. Foi algo assim extraordinário. Eu fiquei maravilhada com o que o Senhor fez na minha vida. Através das mãos da minha mãe. O Senhor ele disse: eu estou te curando agora. E eu pensei, na verdade, que seria o meu momento de ir. Minha mãe também estava muito angustiada, a gente não sabia mais o que fazer, né? E eu falei assim, meu Deus, será que é a minha hora de ir? Será que é o meu momento de partir? E o Senhor, naquele momento, ele disse que realmente estava aguardando muitas pessoas e que o livro da chamada está aberta, mas que ainda não era o meu momento de ir. E porque tem muitas coisas que Deus ainda ia fazer na minha vida, tem pra fazer na minha vida. Então, gente, naquele momento, o Senhor me fala muitas coisas e diz que ele tá muito próximo de voltar.
Por isso que Deus ele tá despertando muitas pessoas, está permitindo muitas coisas acontecerem, para que a gente possa se despertar, se voltar a Deus, ficar mais junto dele. E eu lembro de uma frase que o Senhor me disse, era que estava levantando um prumo no céu. Naquele momento eu não entendi, eu confesso, porque eu não entendo muito esse negócio de prumo. Mas, como tava tendo reforma aqui na minha casa, eu perguntei para o pedreiro, né, tipo, o que significa prumo e qual a utilidade dela. E ele disse que o prumo serve... Ai, gente, tem que ter paciência. Que o prumo serve para alinhar a parede. E tem que estar uma folhinha assim, pra saber se ela tá, tipo, bem alinhada, exata. E, gente, ali eu comecei a entender o que Deus, ele falou ali pra mim. Deus, ele estava permitindo tudo isso acontecer na minha vida para que eu entrasse no prumo de Deus. Porque a gente sabe, gente, que não é de qualquer forma que a gente vai entrar no céu. Não é de qualquer jeito. Porque a gente sabe que não é de qualquer jeito que a gente vai entrar no céu. E precisamos deixar algumas coisas de lado. Se a gente quiser alcançar o céu, né? A palavra de Deus diz, buscai primeiro os reinos dos céus e demais... Gente, eu tô tentando gravar o vídeo, mas esse galo tá uma pensão. Que não é de qualquer forma que a gente vai entrar no céu. A gente precisa deixar nossa carne de lado, precisa deixar nossas vontades, precisa negar o nosso eu, né? A palavra de Deus diz, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é tipo negar seus desejos, negar muitas vezes quem você é. Porque hoje em dia, no meio cristão, muitas vezes não fala muito de renúncia, mas precisamos se renunciar muitas vezes até quem somos. Então, naquele momento, o Senhor, ele me curou. E, gente, eu contei pra vocês que quando eu entrava no supermercado eu ficava muito tonta, né? Nesse mesmo dia eu fui pro supermercado e eu não senti mais tontura, gente. Deus, ele é lindo, Deus, ele é maravilhoso, gente. Eu fiquei, assim, grata ao Senhor por tudo que ele tem feito na minha vida. E Deus, ele permitiu tudo isso acontecer na minha vida também para tirar algumas coisas que não agradam a ele. Porque naquele momento o Senhor ele disse que ele estava voltando, estava muito perto de voltar. E Deus ele também falou que muitas pessoas andavam assim, preocupadas, com muitas preocupações na mente, na cabeça. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve ter cuidado com as preocupações, para que essas preocupações não nos distraia, não nos impeça de que o Senhor venha operar na nossa vida. Então, o Senhor falou comigo que muitas pessoas estavam assim e que estava muito perto de voltar e que precisamos juntar mais os pés, se aproximar mais de Deus. E ali eu entendi, né, que ali era também o cuidado de Deus na minha vida e que Ele estava querendo me moldar e para muitas coisas se concretizar na minha vida. Gente, minha dicção tá horrível, tô nervosa, porque é meu primeiro vídeo, gente. E eu senti de Deus de gravar esse vídeo porque talvez possa edificar a vida de alguém que talvez esteja passando pela mesma situação que eu, passando por uma situação de desengano pelos médicos. Uma situação que aos olhos humanos é impossível, né? Mas, gente, para Deus nada é impossível, nada é impossível. Basta a gente pedir de todo o coração, basta a gente buscar. Gente, Deus ele não é alguém que vai nos rejeitar. Se a gente verdadeiramente se humilhar, verdadeiramente buscar o Senhor, verdadeiramente abrir o nosso coração, gente, Deus ele tá tão perto de nós. Ele tá ao nosso lado, mas muitas vezes a gente não percebe. A gente tá tão cego pelas coisas materiais que muitas vezes a gente não percebe quem tá do nosso lado, que é Deus, que é o Espírito Santo, que tá ali para conversar conosco, que tá ali para nos ajudar, para nos edificar, né? Cada vez mais, buscar mais o Senhor. E, gente, a reflexão que eu queria também dar para vocês é que a gente tenha sabedoria ao pedir algo ao Senhor. E estar preparado para viver o que Deus, o que você pediu, né? Eu pedi
para Deus para viver pela fé, gente. Eu não imaginava que eu ia passar tudo isso. Mas eu sou grata ao Senhor porque eu sei que através dessa situação, Deus ele tá me moldando, ele tá cuidando de mim. E muitas coisas que Deus ele falou comigo. E eu também quero que sirva também de alerta para cada um de nós, para que possamos nos preparar cada vez mais, para que possamos se ajuntar mais perto de Deus, porque Jesus ele tá muito, muito próximo de voltar. Não é à toa que a gente tá vendo esses sinais, né, gente? Tanta destruição, tanta violência, tanta guerra, tanta fome. E as coisas piorando cada vez mais e as pessoas andam muito preocupadas com muitas coisas, com isso, com aquilo. E tá deixando muitas vezes o que importa, o que realmente importa, de lado. E, gente, eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês, que no momento que eu tava passando toda essa situação, o Senhor falou comigo através dessa passagem. Eu pedi muito ao Senhor que Ele falasse comigo. Inclusive, depois que eu pedi para que o Senhor falasse comigo, eu comecei a passar por uma crise de ansiedade, eu acho. Acredito que sim, né? Porque eu nunca tinha passado por isso, gente. Então, assim, por isso que na minha mente tudo ainda é um pouco confuso. Em Isaías 45, o 2 e o 3 que diz: Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, quem te chama pelo teu nome. Olha o 4 também. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Gente, esse versículo foi lindo, lindo, lindo. E eu acho tão linda a maneira que o Senhor ele cuida de nós. E esse versículo que eu quero deixar para a meditação de todos aqui. Que o Senhor, Ele cuida de nós, sabe, gente? Independente da situação que muitas vezes a gente passa, a gente não consegue enxergar Deus, né? Em muitos momentos que eu passei isso, eu entrei em desespero, eu fiquei, meu Deus do céu, muitas vezes eu não confiava no Senhor. E uma das coisas que eu botei nessa aliança que eu tive com Deus foi isso: Deus, que eu possa viver confiando totalmente em Ti. Então, era pra pôr em prática, né, gente? Mas a gente nunca tá preparado quando acontece uma situação dessa. A gente só vê a situação, né? A gente não consegue enxergar que Deus, ele tá ao nosso lado. A gente não consegue confiar no Senhor. Deixa o galo cantar. E a gente não consegue enxergar Deus nessa situação. Mas eu quero dizer pra você que tá me assistindo que não confie nessa situação que você tá passando. Confie em Deus. Eu tenho certeza que essa situação... E o que eu quero dizer para todos vocês que estão me assistindo é que eu não sei qual a situação que você está passando, não sei a área da sua vida que você está passando alguma dificuldade, mas pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Sabe, gente, as pessoas julgam tanto, tipo, porque você está questionando ao Senhor. Eu não vejo muito problema com isso, quando você tem intimidade com Deus, né? E questionar o Senhor não é tipo reclamar. Eu tô dizendo assim: Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Porque às vezes Deus ele permite uma situação na nossa vida porque Ele quer algo de nós, né? Muitas vezes provar a nossa fé, provar se realmente estamos confiando no Senhor, provar algo de nós. Então eu acho importante você perguntar para o Senhor o porquê disso tudo está acontecendo, o que Deus ele quer com essa situação. E o que eu quero dizer para você: não se desespere, ore, confie no Senhor, busque ao Senhor. E o Senhor ele vai se revelar, gente. Deus ele não é um Deus sem misericórdia, Deus é um Deus bondoso. E ele não nos deixa sofrer por muito tempo. E é isso, gente. Eu queria contar um pouco do meu testemunho aqui. Queria contar para vocês essa aliança que eu fiz com o Senhor e o momento que Deus ele me curou. E eu espero que tenha edificado, né, esse testemunho na sua vida, né? Eu vou encerrando por aqui e eu espero que você tenha se edificado de alguma forma e gostaria muito de incentivar você realmente a buscar ao Senhor, perguntar ao Senhor se você está passando por alguma situação, falar com Deus, buscar se humilhar diante dele e saber o que é que o Senhor ele quer para você, né? E fiquem na paz, gente. Eu gostei muito de estar por aqui com vocês, né? Meu primeiro vídeo aqui no YouTube, por isso que eu tô um pouco nervosa.
E eu espero ter mais oportunidade de gravar aqui pra vocês. Depois, assim, depois de um tempo, eu acredito, eu vou gravar outro vídeo pra vocês, mas com outro tópico do que eu falei com o Senhor, dessa aliança que eu fiz com o Senhor. Eu espero ter essa oportunidade e gravar, né, gente? Porque eu enrolei tanto pra gravar esse vídeo. Eu enrolei muito, gente, pra gravar esse vídeo. Mas, enfim, é isso, gente.